Fala galera, beleza? Olha só, vamos fazer uma aula de segunda lei da termodinâmica. Tenham em mente que os conteúdos anteriores, por exemplo, gases ideais, primeira lei da termodinâmica, nós já falamos presencialmente em aulas no curso, ok? A sequência natural seria esse assunto aqui de segunda lei da termodinâmica, tá? O que eu quero que você lembre? Que você lembre de transformações gasosas. Quero que você lembre que a primeira lei da termodinâmica ela é considerada uma lei de conservação da energia. Para quem não lembra, é aquela história de que o calor recebido por um gás ele vai servir ou para que o gás realize trabalho ou para que o gás o acumule, por assim dizer, como energia interna, né? Esse acumular entre aspas, porque nós sabemos que um corpo não pode acumular calor efetivamente. Calor é uma energia em trânsito. Lembrando desses conceitos, vamos avançar um pouquinho aqui. A segunda lei da termodinâmica, ela é baseada em dois enunciados, beleza? O enunciado de Clausius e o enunciado de Kelvin Planck. O enunciado de Clausius, ele traz um conceito já conhecido pra gente. Ele vai te dizer que o calor, ele flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Não é isso? Já sabemos. Você sabe que se colocar uma xícara de café quente em cima da mesa, por exemplo, daqui a algum tempo ela não esfria? Esfria. Por quê? Galera, o café ele está a uma alta temperatura, maior do que o ar ao redor. Então, ao colocar o café ali, espontaneamente o calor vai passar dele para o meio ambiente ao redor. Isso só termina, esse processo só finaliza quando eles alcançam o equilíbrio térmico, quando os dois chegam, digamos, à mesma temperatura, beleza? Então, por isso, o café esfria. É isso que diz o enunciado de Clausius. O enunciado de Kelvin Planck já é algo um pouquinho mais técnico. Ele vai te dizer que não existe uma máquina térmica que operando em ciclos possa ter um rendimento de 100%, beleza? Não existe nenhuma máquina capaz de receber todo o calor fornecido por uma fonte quente e convertê-lo integralmente, ou seja, 100% em trabalho, tranquilo? Baseado nisso, a gente discorre o conhecimento aqui. O que é um ciclo termodinâmico? Galera, o ciclo termodinâmico nada mais é do que uma sequência de diversas transformações gasosas. Imagina que você tem um diagrama que represente a pressão em função do volume aqui, tranquilo? E aí você tem uma transformação gasosa que vai do estado A para o estado B, uma transformação gasosa que vai do estado B para C, de C para D e finalmente de D para A, tranquilo? Ou seja, você tem uma sequência de diversas transformações. Primeiro, o gás foi de A para B. Depois, de B para C, de C para D, até retornar a A. Por isso o ciclo, porque você começa e termina no mesmo estado. No meu exemplo aqui, é o A. Essas transformações, galera, podem ser de diversos tipos. Podem ser adiabática, isovolumétrica, isobárica, isotérmica e assim por diante. Repare aqui no meu exemplo, de A para B, eu tenho uma transformação isobárica, porque A e B são determinados pela mesma pressão. Quando eu vou de B para C, eu tenho uma transformação o quê? Isovolumétrica, porque B e C marcam aqui o mesmo volume, tranquilo? O que é importante você saber sobre um ciclo num diagrama como esse? Primeiro que, se você fizer a área dessa figura, ela tem representatividade física. Se eu fizer aqui, ó, a área desse retângulo, que representa a sequência de transformações termodinâmicas, se eu fizer esse cálculo, ele representa para mim o trabalho realizado pelo ciclo, beleza? Então a área é igual ao trabalho. Isso é uma informação importante. Repara o seguinte detalhe. No meu exemplo, as transformações elas estão no sentido horário. Eu vou de A para B, de B para C, de C para D e retorno para A, como no sentido do relógio. Isso tem um significado. Quando nós temos as transformações no sentido horário, isso significa que o trabalho é considerado positivo. Isso é um trabalho realizado pelo gás, feito pelo gás, tranquilo? Se por acaso eu tivesse a transformação no sentido anti-horário, com as setas ao contrário,
né, eu teria um trabalho considerado negativo, ou seja, um trabalho que foi realizado sobre o gás e não por ele, tá certo? Beleza, guarda isso. Avançando um pouquinho mais, repara, se é um ciclo, você começa e termina no mesmo ponto. Lembra da fórmula de variação da energia interna? Eu vou botar aqui no canto para a gente lembrar. ΔU é igual a 3 meios de NR ΔT. Lembrando que N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e ΔT representa a variação de temperatura de um ponto ao outro da transformação. Galera, lembra também que o ΔT, a temperatura, quando a gente fala em termodinâmica, ela tem que sempre estar medida em Kelvin, tá certo? Mas onde eu quero chegar com isso? Pessoal, se eu comecei no ponto A, vou fazer toda a transformação e retornar ao ponto A. Você concorda que a temperatura de início e a temperatura de final, né, a temperatura final da transformação, valerão a mesma coisa? Valerão a temperatura do gás quando ele está no ponto A. Isso significa que a variação de temperatura em um ciclo, ela é zero. Você começa e termina o ciclo com o mesmo valor. Se isso é zero, por ser uma multiplicação, toda essa conta vai zerar e a gente vai chegar a uma outra conclusão importante. Vai chegar à conclusão de que em um ciclo, a variação da energia interna de um gás sempre será zero. Tranquilo? Então, o gás ele sofre diversas transformações, mas quando retorna ao ponto inicial, nós podemos considerar que para o ciclo inteiro, a variação da energia interna é zero. Bom, e o que tem máquinas térmicas a ver com isso aqui? Galera, a termodinâmica ela é extremamente aplicada ao funcionamento de motores, refrigeradores, beleza? Quando você estuda lá em História a Revolução Industrial, quando você fala sobre isso em Geografia também, ok? Aquilo ali tem muita termodinâmica envolvida. As máquinas térmicas, elas funcionam baseadas nesses princípios e nesses conceitos aqui. Então avança comigo. O que é uma máquina térmica? Bom, a máquina térmica ela vai ser constituída de uma fonte quente, um gás que vai realizar um ciclo, beleza? E uma fonte fria aqui. Entenda o seguinte, como essa é uma fonte quente, nós já vimos no enunciado de Clausius, né, por ela estar a uma temperatura maior, ela está sujeita a liberar calor espontaneamente, e é assim que vai acontecer. Essa fonte quente, ela libera uma quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1, para a nossa massa gasosa. Lembra da primeira lei da termodinâmica que falamos no início dessa aula? Eu vou colocar aqui também. A primeira lei vai te dizer que o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. O que isso significa? Que o calor recebido por um gás, entre aspas, ele vai ter dois destinos. Ou ele vai ser utilizado para realizar o trabalho, ou ele vai ser acumulado pelo gás como uma energia interna, uma energia concentrada, por assim dizer. Pode fazer um pouquinho de cada coisa também, tá certo? Então vamos lá. A fonte quente liberou calor, o gás recebeu esse calor. Qual é o intuito, galera? Ele começa a sofrer transformações termodinâmicas, com o intuito de realizar trabalho. Então, parte desse calor recebido pelo gás vai ser útil na conversão, na transformação, na realização de trabalho por parte do gás. Lembra do segundo enunciado de Kelvin Planck que dizia que é impossível que o gás ele converta integralmente o calor recebido em trabalho? Pois é, esse calor, parte dele é convertido em trabalho, mas a outra parte não. O que acontece com ela? Ela vai ser espontaneamente liberada, vai ser cedida para a fonte fria, beleza? Então você não tem como evitar isso. Espontaneamente, parte do calor recebido pelo gás vai ser liberado para uma fonte fria. Bom, matematicamente, o que isso significa para a gente? Primeiro que eu posso determinar que o trabalho realizado pelo gás é a diferença entre o calor recebido da fonte quente e o calor cedido para a fonte fria, beleza? Também é conservação da energia isso. O trabalho que eu realizo é igual ao que eu recebo menos o que eu cedo, tá bom? É comum
comum as questões pedirem especialmente um conceito, um cálculo chamado rendimento. Rendimento da máquina térmica. Tranquilo? Representado por essa letrinha aqui, o Ni. Galera, esse rendimento, ele é simples, ele é um percentual de utilidade, podemos pensar dessa maneira. O meu intuito é sempre realizar trabalho, tranquilo? Então o rendimento, ele pode ser determinado como trabalho dividido pelo calor recebido da fonte quente, tá certo? Então você recebe um total de energia e parte dele você utiliza efetivamente na realização do trabalho. Pensa comigo. Vamos supor que você recebeu 1000 joules aqui, tá certo? Que desses 1000 joules, 400 você converteu em trabalho, a sua massa gasosa ali. Ou seja, eu faria 400 dividido por 1000, o que vai dar 40%. Significa que a minha máquina térmica teria um rendimento de 40%. Ela aproveita 40% da energia que lhe é dada. Júlio, e o restante? Galera, o restante vai para a fonte fria, lembra? Não tem como fugir disso. Se você misturar um pouquinho as matemáticas aqui, né? Se você juntar a fórmula do rendimento com a de trabalho que nós pensamos ali acima, você consegue calcular o rendimento de uma maneira diferente. Pensa aqui comigo. Ó, se o trabalho ele é Q1 menos Q2, o calor recebido da fonte quente menos o calor recebido, cedido para a fonte fria, dividido por Q1. Galera, se eu separar isso aqui em duas frações, eu vou ter Q1 dividido por Q1. E nós sabemos que um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Menos a segunda fração, que seria calor 2, calor cedido, dividido pelo calor recebido, ok? Então, essa é uma outra maneira de você calcular o rendimento de uma máquina térmica. Se tiver o trabalho, use isso daqui. Se tiver apenas a informação do calor recebido e cedido, você pode ir direto para a segunda parte. Lembrando que esse é um rendimento que não pode dar 100%, devido ao enunciado de Kelvin Planck, beleza? Para ele dar 100%, você teria que não ceder nenhum calor para a fonte fria, isso é impossível, beleza? E também, obviamente, se não pode dar 100%, não pode dar nada a mais do que isso, tá certo? Então sempre espere um valor aqui menor do que 100%, tá bom? Então funcionam assim as máquinas térmicas. E um detalhe importante, às vezes você se confunde na interpretação, uma dica que eu vou te dar. Júlio, eu às vezes me enrolo, eu não sei se é Q2 sobre Q1, quem é Q1, quem é Q2, faz o simples. Galera, o rendimento sempre vai ser o menor calor dividido pelo maior na fórmula ali, tranquilo? Você sempre vai pegar o menor valor e dividir pelo maior, caso você tenha dúvida nesse sentido. Quando a gente fala o rendimento de uma máquina térmica, você pode pensar dessa maneira para evitar algum erro, tranquilo? Espero que tenha ficado claro e numa sequência nós vamos falar de ciclo de Carnot, tranquilo? E vamos falar também de refrigerador, beleza, galera?